Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, é o texto base que eu quero usar aqui para compartilhar com você essa mensagem. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Sabe, antes de entrar aqui, eu vou precisar fazer uma observação da nossa língua portuguesa. Não quero aqui dar aula ou algo nesse aspecto, mas eu preciso fazer essa menção para contextualizar. Sabe, uma das poucas regras que eu aprendi da gramática portuguesa foi ali a conjunção adversativa, que é um tipo de conjunção coordenativa que expressa ali oposição, contraste, ou ideia contrária entre as duas orações ou termos que liga. Quais são elas? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto ou no entanto. Então veja, essa conjunção adversativa, ela vem no meio de uma sentença para mostrar que o que vem depois é o oposto de tudo que foi falado antes. Deixa eu te dar aqui alguns exemplos. Estudei muito para o Enem, mas, conjunção adversativa, não passei na prova. O carro é bonito, contudo, é muito caro. Tentamos resolver o problema, no entanto, não foi possível. Veja, por isso, hoje eu quero falar do Deus que usa uma conjunção para mudar a minha e a sua história, para reescrever o meu e o seu destino. Você pode dizer amém? Sabe, eu sei que pode parecer que na sua vida tudo já pareça definido. A sentença já saiu, a porta já fechou, o diagnóstico veio, o casamento rompeu, o dinheiro acabou. Veja, e o inferno inteiro está celebrando, dizendo, acabou. E aí, como que você está? Em desespero, preocupado, achando que realmente é o fim, sabe? Mas existe um detalhe que o inferno sempre esquece, meu irmão, que você e eu muitas vezes nos esquecemos. Quando o inimigo coloca um ponto final, Deus coloca um mas. E acredite, o mas de Deus muda tudo. Amém? Aleluia. Sabe, o mais de Deus, ele tem o poder de mudar tudo. Na língua portuguesa, só muda a frase. Mas na Bíblia, ela muda destinos. Na gramática, ela altera o sentido. Mas no reino, ela altera a história. Na língua, ela transforma a oração. Mas no céu, ela transforma o propósito. Então, o mais de Deus é muito importante. Você precisa entender que você tem um Deus que contradiz a sentença do homem. O que a palavra diz? A última palavra vem de quem? De Deus, do Senhor. O homem faz planos, mas a resposta certa vem da onde? Da boca do Senhor, querido. Por isso não importa o que os médicos falaram, não importa o diagnóstico, não importa, sabe, a sentença. Você precisa saber que tem um Deus, que Ele pode mudar tudo. Tem um mas de Deus, na minha, na sua vida. Por isso, em primeiro lugar, eu quero aqui dizer para você, quando Deus contradiz a sentença, a tristeza vira alegria. Veja, a tristeza que estava tomando o seu coração, tomando a sua vida, se o Senhor, Ele entra com a sua palavra, Ele vai entrar, o mas, Ele vem para contradizer isso, essa tristeza vai ser transformada em alegria. E a minha pergunta aqui para você hoje é, quantos aqui já atravessaram uma noite escura, que você achou que o dia jamais iria amanhecer, que o dia jamais iria nascer? Quantos aqui já choraram no travesseiro, achando que aquela noite jamais passaria? Eu tenho certeza
Todos nós já tivemos dias maus. Todos nós já tivemos dias de adversidade. Dias em que nós ficamos prostrados, chorosos, tristes, decepcionados. Mas veja, nós não podemos nos esquecer que tem um mas de Deus, que contradiz essa sentença, sabe, de tristeza nas nossas vidas. O salmista, no capítulo 30, verso 5, diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Pode durar, querido, mas Deus, Ele entra com mais dele. Quando o mais de Deus entra, tudo muda. Deus insere o seu mas nas noites mais escuras, para anunciar uma manhã que já está a caminho. Veja, o salmista aqui não está negando a noite. O salmista não está disfarçando a dor. Ele não ignora o pranto, mas ele afirma: existe um mas preparado por Deus. O mais aqui mudou tudo, sim ou não? O pranto vira louvor, a escuridão vira luz, as lágrimas viram sorriso. Nosso Deus é esse Deus. O diabo pode ter dito para você essa noite: eu vou matar você. Mas acredite, Deus vai preservar a sua vida, a sua respiração. O diabo não tem poder contra a sua vida. Quando você tem um Deus, serve esse Deus poderoso, o único Deus, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra. Obrigado. Você pode dizer amém? Quantos aqui diante de crises? Talvez você hoje aqui está diante dessa crise e o diabo tem falado na sua mente: esse é o seu fim. Mas veja, Deus te sustentou até aqui. Você está aqui, querido. O Senhor te sustentou, eu vou te dizer, Ele vai continuar te sustentando. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele vai continuar te ajudando. Porque Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, Ele é com você, Ele é por você. Eu acho maravilhoso essa convicção do apóstolo Paulo. Tanta convicção, porque ele fala com tanta convicção que nós acabamos de ler, aqui na segunda carta aos Coríntios, olha lá: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Sabe por que Paulo tinha toda essa convicção? Porque ele conhecia o Deus que contradiz a sentença do inimigo. Ele sabe que a última palavra não é do diabo. A palavra final é de Deus, o seu Pai, o seu Senhor. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, olha o que o Senhor Jesus diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, querido. Ele está dizendo aqui de novo mais dele: não se desespere, apenas confie. Veja aqui a esperança nascendo no meio da tempestade, no meio da tribulação, no meio da pressão, no olho do furacão. O Senhor faz o quê? Coloca um mas tende bom ânimo. Em outras palavras, tudo vai terminar bem. Tudo vai ter. Oh, meu irmão, eu vou te dizer, eu caminho todos os dias com essa certeza. Adversidades vêm, mas eu sei do mesmo jeito que elas vêm, elas vão. Elas passam, não dura para sempre, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Para mim Ele não está pendurado numa cruz, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está à destra de Deus Pai, e Ele enviou o Espírito Santo para morar, habitar em mim. Não tem como viver sem esperança, sabendo dessas verdades. Ah, pastor, está difícil. Quantas vezes eu ouço irmãos dizendo isso? É muita luta, pastor, é muita provação, eu estou aflito.
Ô meu irmão, eu acredito que você possa estar passando por lutas mesmo, que você está aflito, mas eu quero te dizer, pare de dar ouvidos ao diabo e ouça o Senhor te falando. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. O Senhor vai te livrar de todas, todas, não é de uma, é de todas. Amém? Quero dizer para você, se você é essa pessoa, tem enfrentado lutas, crises, às vezes tem pensado até em desistir, eu quero te dizer, tem o mais de Deus chegando na sua vida. Sabe, a palavra de Deus, amado, você tem que entender porque a palavra de Deus é eterna. Ela não muda. O que Deus falou, permanece, vai se cumprir. Deus tem uma palavra de vida para você, para a sua vida. Deus tem uma palavra que foi liberada, Ele tem promessas sobre você. Você não pode desistir. Você precisa permanecer. Os que permanecem, esses sim serão salvos. Eu não estou falando da salvação eterna. Eu estou falando da salvação das mazelas. A salvação de você mesmo. A salvação, sabe, dessa crise financeira, desse problema no seu casamento, esse casamento ruim. Que você apenas tolera o seu cônjuge. É um negócio assim assustador. Eu falo isso há tanto tempo, mas como pastor, uma das coisas que eu mais observei durante a minha caminhada, o maior problema, um dos maiores problemas que os irmãos enfrentam, são problemas conjugal. Problemas do casamento. E eu falo, meu Deus, como esses irmãos vivem assim, o casamento deles é tão ruim. Tão ruim. Eu falo, Senhor, meu casamento é tão bom. Eu não falo isso da boca para fora. O casamento é uma bênção. Já sabe, caminhando quase para 2 décadas com a minha esposa. Estou falando, não tem 2 semanas de casado, nem 2 meses, nem 2 anos. Quase 2 décadas. Eu posso te dizer, sempre desfrutei de um casamento bom. Sabe por quê? Porque eu sei quem é o meu Deus. Ele não é Deus de confusão. Ele me deu uma esposa, Ele deu para minha esposa um esposo, e Ele nos uniu para um propósito. O propósito está na presença dEle, diante dEle. E por isso eu vou te dizer, quando o seu casamento ele está ali, ele é um cordão de 3 dobras, não vai se arrebentar. Ah, pastor, você nunca teve crise? Eu vou te dizer, irmãos, com todo amor e carinho, você pode parecer, mas que conversa. Eu não lembro de ter crise no meu casamento. Espero ser assim até a volta de Jesus, ou até a gente morrer. Mas eu vou te dizer qual é a chave, não sou eu nem minha esposa. É a base. Sabe qual é a base? A palavra. Graças a Deus ela é cheia do Espírito. Eu sou cheio do Espírito. A gente busca se encher a cada dia. E sabe, quando qualquer coisinha o diabo tenta contra as nossas, nós já no Senhor já nos alinhamos, já olhamos para a palavra e sabe, tudo se alinha rapidamente. Deus tem para você palavra, Deus tem para você promessa. Você pode dizer amém? O que Ele diz? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu quero te dizer, meu irmão, o mar ainda ouve a voz do Senhor. O vento ainda obedece a sua voz, não mudou. O mas de Deus, eu preciso te dizer, está chegando na sua vida. Você precisa crer. Você precisa se apropriar, saber, Senhor, se você é essa pessoa, fala, Senhor, eu preciso desse mas hoje. Eu estou angustiado. Eu preciso dessa mudança. Clame a Ele, o seu Pai, Ele te ama, eu tenho certeza que Ele vai entrar com providência. Mas não vá para o caminho da desistência. Não, nunca vá por esse caminho. Esse caminho chama Deus de mentiroso. Esse caminho chama Deus de infiel. Esse caminho diz que Deus não é o Deus que Ele diz ser. Aqueles que desistem não sabem que a desistência desonra ao Senhor.
Ah, pastor, mas eu não consigo. Justamente, você já deveria saber isso desde o começo. Você não consegue. Por isso ele deu o filho dele para morrer na cruz por nós. Ou é pela fé, pela graça mediante a fé, ou nós vamos desistir. Você precisa entender hoje que você sozinho não pode, mas você e o Senhor juntos são imbatíveis. Nada e ninguém pode contra vocês. Você só precisa deixar o Senhor ser um com você, como Ele diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 17, ou 3:17. Você e Ele é um só Espírito. Deixa Ele ser um com você, deixa Deus governar a sua vida. Quantos podem dizer amém? Acredite, Deus continua sendo Deus. Tem aquela música que fala, né? Deus é Deus. Daquele grupo, acho, preto no branco, branco no preto. Coisa assim. Deus é Deus. Até quando você está doente, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Seu casamento está ruindo, Ele é Deus, querido. Está com crise financeira, Ele continua sendo Deus. Deus não mudou. Quem muda somos nós. Quem vacila somos nós. Quem oscila somos nós. Deus continua no mesmo lugar, assentado no seu trono, esperando uma resposta de fé. Esperando uma resposta de alguém que sabe que Ele é bom e que tem o melhor para você. Hoje o Senhor está dizendo, eu ainda não terminei o meu propósito na sua vida. Persevere, continue. Eu quero te dizer que se a noite não te destruiu, é porque amanhã já saiu do trono para te alcançar. Está chegando, creia, espere, confia. Oh, meu irmão, talvez você esteja vivendo essa noite escura da sua alma. Mas o mais de Deus é a promessa de que a alegria está a caminho. Vai passar. Acredite em mim, Deus nunca permite que a noite seja eterna. O amanhã sempre chega. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? É uma tristeza quando Deus contradiz a sentença do inimigo. A tristeza vira alegria. Mas em segundo lugar, quando Deus contradiz a sentença, a maldição se transforma em bênção. Você consegue imaginar? Deus é o Deus que pode transformar, converter a maldição em bênção? Só Ele pode fazer isso. Eu e você não podemos. É pelo que Ele realizou na cruz, é pelo sacrifício dEle. Não sei se alguém aqui se lembra, se talvez as suas avós falavam isso. Um ditado que elas repetiam como uma profecia. Não há mal que dure para sempre. Isso é um dito popular. As nossas vozinhas, talvez a sua também falava isso. Sabe, por trás dessa frase simples, existe uma verdade profunda. Acredite, o mal é limitado. A dor é temporária. A aflição tem prazo de validade. Você precisa crer nisso. Ah, pastor, a noite pode se prolongar. Pode, mas ela não tem autorização para ser eterna. A tristeza pode até ocupar um capítulo, porém não pode escrever o livro todo. O peso pode durar por um tempo, contudo não vai permanecer indefinidamente. Por quê? Porque quando Deus contradiz a sentença, a maldição se transforma em bênção na nossa vida. Quantos se lembram aqui da história de José? José ficou conhecido como José do Egito. Até a Record fez essa novelinha, né? Tem bastante licença poética ali, mas muito é realmente alinhado com a palavra de Deus. Quem era José? Um jovem sonhador. Foi escolhido por Deus desde cedo. Só que a vida dele não começou fácil. A família dele era uma família que tinha uma marca de inveja registrada. Os próprios irmãos, movidos ali por ciúmes, planejaram mal contra ele. Jogaram ele numa cisterna, venderam ele como escravo. E ainda, depois de terem ali, jogado ele na cisterna,
deram a notícia para o pai que ele foi morto. Olha que coisa terrível. Humanamente, aquilo ali deveria ter acabado com ele. Será que nós resistiríamos àquela traição de quem nós nunca esperávamos por isso? Dos nossos familiares nós esperamos o quê? Ajuda, amor, carinho, compreensão, mas não foi isso que ele encontrou. Foi inveja, traição. Deram sumiço nele, venderam ele para uma caravana de ismaelitas. Falaram, papai, um animal lá devorou José. Trouxeram a roupa dele, que eles tinham inveja, inclusive, daquela camisa de manga talar que o seu pai tinha dado para ele. Toda ensanguentada para simular uma morte. Veja, José tinha tudo para desistir. Mas o que ninguém sabia é que havia um mais de Deus escondido naquela história. Sabe, como escravo no Egito, ele foi ali acusado também injustamente, ele foi preso. As coisas pareciam piorar, mas Deus estava com ele. Mesmo na crise, mesmo no dia de angústia, de luta, de trevas, Deus estava ali com José. Lá no cárcere, preste atenção, eu quero que você entenda, às vezes você está achando, o negócio acabou, fim de linha, você está passando por uma situação desconfortável, mas é aí nesse desconforto, muitas vezes, que Deus vai falar com você. É que Deus vai despertar em você coisas que precisam ser despertadas, para que você cresça, para que você avance. José no cárcere, Deus deu para ele favor, lá no cárcere. Lá Deus deu para ele sonhos, deu interpretação para ele desses sonhos. Lá no cárcere Deus abriu as portas para José. Você conhece a história? Quando o Egito inteiro entrou em crise, Deus levantou exatamente quem? José. O menino rejeitado, o menino traído, vendido, esquecido, para se tornar o segundo homem mais poderoso da nação e governar sobre tudo. Veja o que Deus fez, veja, o mas de Deus, o que parecia ser o fim, na verdade, era um projeto maravilhoso, extraordinário de Deus, que o José não pôde entender, mas depois ele viu, só Deus para fazer algo assim. Assim os judeus foram preservados, assim aquele povo foi preservado. Veja, os irmãos dele, depois vieram para o Egito buscar mantimento, com fome. E aí se depararam com ele, nem reconheceram José. Mas veja, José reconheceu cada um deles. Se fosse você, o que você faria? Veja, ele poderia pagar o mal com o mal, mas José não fez isso. Em vez de vingança, ele enxergou propósito. Em vez de rancor, ele enxergou redenção. Em vez de revolta, ele enxergou o plano de Deus. E aí você vai observar na palavra a frase mais poderosa da história de José, capítulo 50 de Gênesis, verso 20. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Você está entendendo como Deus pode pegar algo terrível, uma maldição, algo que você ali falou, não tem mais o que fazer, e transforma aquilo em algo extraordinário, em coisa boa? Às vezes você está passando por uma situação e está desesperado, creia, continue crendo, que Deus pode converter essa situação, e Ele pode fazer algo extraordinário, e você vai ver ali, a glória do Senhor manifesta, e vai dar um grande testemunho. Mas veja, o que é necessário? Permaneça, não desista. José poderia ter desistido, não é verdade? Quantos não desistem por menos? Quantos não desistem só porque ele está desempregado? Ah, pastor, você não sabe o que é ficar desempregado. Claro que sei. Quantos desistem porque o filho ainda não converteu, porque o cônjuge ainda não converteu? Veja,
Você não pode ver a glória de Deus se você desistir. Você não vai poder ver essa maldição sendo transformada em bênção se você desistir. Eu não estou enxergando, eu não estou vendo, parece que as coisas não vão se acertar, não vão se alinhar. Veja, José poderia ter pensado isso. Mas acredite, o que ele passou é muito pior do que talvez qualquer um de nós aqui já enfrentamos de adversidade. Talvez aqui ninguém foi jogado numa cisterna. Ninguém foi preso injustamente. Depois de ter sido vendido para o Egito. Sem ter cometido nenhum crime. Estava lá na cadeia. Na masmorra, no pior lugar que um homem poderia estar. Sem honra. Mas ele permaneceu crendo no Senhor. Querido, acredite. Sem perseverança, você não pode, de fato, viver o propósito de Deus. Você não pode desistir na primeira crise que você enfrenta. Nem na segunda, nem na terceira. Em nenhuma das crises. Porque as crises virão, os problemas virão, o dia mal vem. Só que como você já acabou de ouvir, não dura para sempre. Vai passar, você vai aprender com aquilo, você vai crescer com aquela situação. José, diante dessa situação, depois dessa fala aqui dele, é como se ele estivesse dizendo: vocês tentaram me parar, mas Deus me empurrou para o propósito. Mas Deus só empurrou ele para o propósito, por quê? Porque ele não desistiu. José está dizendo: vocês me jogaram para baixo, porém Deus me levantou mais alto do que eu imaginava. Vocês me fizeram mal, todavia Deus transformou tudo isso em salvação. Meu irmão, assim como José, muita gente aqui já foi traída, muita gente aqui já foi descartada, esquecida, ferida. Eu acho que não tem alguém, um ser humano que não passe por isso. Se você não passar por isso na sua família, você vai passar no seu trabalho, você vai passar na sua escola, na faculdade. Alguém vai te trair, alguém vai te descartar, alguém vai te ferir. É verdade ou não é? Quem nunca foi humilhado aqui? Quem nunca foi rejeitado aqui? É muito difícil, não tem, porque sempre tem alguém acima de você, sempre tem alguém numa condição melhor que a sua. E às vezes, essas pessoas não conhecem o Senhor e pisam em você. Infelizmente, às vezes até no meio do povo de Deus, tem irmãos que fazem isso. Sabe, meu irmão, o Deus que esteve com José na cisterna, na casa de Potifar e na prisão, é o mesmo que está com você hoje. Não mudou. As pessoas podem tentar o mal contra você, mas Deus vai transformar isso em bem. As pessoas podem tentar te derrubar, porém Deus vai te levantar todas as vezes que você cair. É só clamar a Ele, é só crer nele, é só esperar por Ele, que Ele não vai te deixar ali caído, prostrado. Podem tentar te parar, mas Deus vai te impulsionar. Você acredita nisso? Você pode dizer amém? Acredite, meu irmão, quando Deus coloca o mas dele na sua história, ninguém pode impedir o que Ele decidiu fazer. Ninguém. Basta você continuar com os olhos nele. Eu posso te dizer, o porém divino reescreve a maldade humana em propósito celestial. O porém anula o mal. O porém desfaz o plano humano. O porém de Deus revela o propósito. E acredite, se a traição não te destruiu, o porém vai te empurrar para o palácio. Porque assim é o nosso Deus. Assim é o nosso Senhor. Você pode ter fracassado já, mas o fracasso não te matou. Mas Deus abriu uma nova rota para você. Sempre vai haver um escape, sempre vai haver ali a provisão do Senhor. Sabe, meu irmão, a injustiça pode não ter ali te travado, mas te amadureceu. A injustiça
que foi gerada contra você, acredite, aquilo ali gerou em você crescimento, maturidade. É nesses momentos que nós temos a ocasião para crescer em Deus. Eu já me senti injustiçado algumas vezes. Às vezes que eu tentei me justificar, eu só quebrei a cara. Mas às vezes que eu me calei e me coloquei em oração diante do Senhor, eu cresci. Eu amadureci. Eu não preciso me justificar. Sabe por quê? Porque quem me justifica é o Senhor. Ele é o meu justificador. Eu apenas vou orar a Ele. E Ele vai agir em meu favor. Faça isso todas as vezes que você for injustiçado. Sabe quando as mãos humanas te empurraram ali para o abismo? Eu preciso te dizer, a mão divina te empurra para o destino. Nunca fique com os seus olhos na coisa ruim, na coisa negativa, no mal que fizeram para você. Mas saiba, se alguém se levantou contra mim, tem algo de Deus vindo aí para a minha vida. Tem algo poderoso da parte de Deus, porque Ele é o meu justificador. Ele é por mim. Não se levantaram apenas contra mim, se levantaram contra o meu Deus. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Eu quero te dizer, você é ungido do Senhor. Às vezes eu sei que na sua cabeça, ai daquele que toca no ungido do Senhor, na sua cabeça é o pastor. Quem que é o ungido do Senhor? Todos aqueles que são salvos, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Você é tão ungido quanto qualquer pastor, quanto qualquer líder. Porque a marca, o selo está sobre você. Você é filho. Qualquer injustiça que for realizada contra você, creia. O Senhor vai cuidar, o Senhor vai resolver. Apenas confie, apenas descanse. Amém, querido? E por último, em terceiro lugar, quando Deus contradiz a sentença, a morte se transforma em vida. Se você já achou algo extraordinário demais, a maldição sendo transformada em bênção, imagina a morte sendo mudada para a vida. Você saindo da morte para a vida. Esse é o nosso Deus. Ele diz que Ele tem para nós vida, e vida em abundância. Quantas vezes, na nossa caminhada, quantas vezes, em quantos momentos, em que a esperança parece morrer devagar, como uma chama que vai perdendo a força, ali no fim da madrugada. Momentos em que você olha para todos os lados e não vê perspectiva de melhora. Parece que as coisas só pioram. O telefone toca e é notícia ruim. Você retorna no médico já com o coração apertado, já pressentindo que é algo ruim ele vai falar. A porta fecha e o futuro escurece. As contas chegam e as suas forças somem. O céu parece de bronze. Todo mundo que já passou por desertos sabe o que é olhar ao redor e dizer: não vejo fruto, não vejo saída, não vejo solução. Oh, irmãos, quantas pessoas eu já vi falando isso. E hoje eu posso dizer, não são as pessoas de fora, não são ímpios, não são descrentes. Eu ouço isso de crentes, porque é a maior parte das pessoas que eu convivo. Praticamente as pessoas descrentes que eu convivo, que eu tenho relacionamento,
não falam dos problemas deles para mim. Mas quantas vezes eu ouço irmãos dizendo, não vejo fruto, não vejo saída, acabou o fim de linha. E sabe o que isso me lembra? Me lembra do profeta Abacuque. Não sei se você já leu esse profeta. Profeta Menor. É um livro bem curto. Abacuque, ele viveu ali num dos períodos mais sombrios da história de Judá. Era um povo pervertido, o povo ali, ele estava injusto, violento, imoral, espiritualmente frio, e para piorar, cercado por inimigos, e prestes a ser julgado. Além disso, Deus havia anunciado que o inimigo viria, que o juízo viria, que a calamidade viria. Então imagine esse profeta, ele vê de um lado corrupção interna do povo, do outro lado a aproximação dos caldeus, que eram cruéis, eram violentos, eram sanguinários. E não sei se você lembra, o que Abacuque vê no horizonte? Figueira sem flor, videira sem fruto, oliveira sem produção, campo sem colheita, ovelhas desaparecidas, currais vazios. Você sabe o que isso significa para uma nação agrícola? Significa fome, ruína econômica, falência geral, desespero nacional, perda total das fontes de sustento. Em resumo, não tem nada agora. Não tem nada previsto para amanhã. Estamos todos perdidos, é o fim da esperança, é o colapso da expectativa. É o ponto onde qualquer pessoa diria, se não tem figo, nem uva, nem oliveira, nem trigo, nem ovelha, nem vaca, acabou. Esse é o contexto de Abacuque. Podemos dizer que é um cenário devastador, sem evidência, sem fruto, sem garantia, sem promessas visíveis. Então, Abacuque se levanta com uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Tenho certeza que você conhece, Abacuque capítulo 3, verso 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Oh, meu irmão, essa fé de Abacuque, esse todavia, de novo aqui, ó. Olha aqui de novo essa sentença de Deus, o todavia. Só que agora é o profeta que está usando esse termo como um ato de fé, um posicionamento de fé. Abacuque, ele olha para o pior cenário e responde com uma palavra que abre o céu: todavia. Sabe o que ele está dizendo? Nada está dando certo, todavia eu me alegrarei. Abacuque está dizendo, não vejo saída, todavia eu exultarei. Não tenho sinais, todavia eu confiarei. Sabe, meu irmão, esse todavia de Abacuque é o grito da fé madura. É a fé que não depende do que acontece, mas de quem Deus é. É a fé que não se alimenta das circunstâncias, mas da fidelidade eterna do Senhor. Abacuque não está negando problema. Abacuque não está dizendo aqui não tem problema. Não. Ele está dizendo, ainda que haja todos esses problemas, eu vou exultar no meu Deus, eu vou me alegrar nele, eu vou confiar nele. Eu não sei como ele vai fazer,
eu não sei a maneira. Uma coisa eu sei, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Ele é Deus, e não é só Deus, Ele é o meu Deus. É isso que Abacuque estava dizendo. Meu irmão, eu não sei se você está passando algo assim parecido. Todas as vezes que a palavra de Deus mostra situações adversas, são situações realmente muito difíceis. Podemos dizer que é a falência, é uma nação falida. Talvez o que nós podemos ter de parecido hoje, talvez uma Venezuela, que um salário mínimo não dá para comprar um pacote de bolacha. Percebe a carestia, a inflação? O cara trabalha o ano inteiro, malemar dá para comprar uma cesta básica, salário de um ano. Talvez era algo semelhante. Tudo estava muito ruim. E ele não negou isso. Mas eu quero te dizer, o que Abacuque negou é que o problema tem o direito de roubar a adoração dele. Não, o problema não vai roubar minha adoração. Não, essa doença não vai roubar minha adoração. Esse desemprego não vai roubar minha adoração. Essa crise no meu casamento não vai roubar minha adoração. Não, eu vou continuar exultando no meu Deus. Preste atenção, meu irmão. A fé de Abacuque não nasce da figueira, mas no Deus da figueira. A fé dele não está no fruto, mas no Senhor do fruto. A fé dele não está na colheita, mas no dono da terra. Sabe o que Abacuque está dizendo? Eu não adoro a Deus pelo que eu tenho, eu adoro a Deus por quem Ele é. Ele está dizendo, meu futuro não é escravo do meu presente. Não. Hoje o meu presente é ruim, mas o meu futuro será brilhante, maravilhoso, porque o meu Deus, Ele vai entrar com providência. Eu tenho certeza. Sabe, querido, o todavia é o momento em que a terra diz uma coisa, mas Deus diz outra. A circunstância aponta para baixo, porém o Espírito aponta para cima. O caos grita, mas a fé responde. O que Abacuque está ensinando aqui é que a fé não precisa de evidências, mas sim de convicção. Eu não preciso ver, eu só preciso crer. Lembra Tomé? Ele precisou ver os cravos, as marcas dos cravos nas mãos de Jesus. Ele precisou ver o lado do Senhor furado, para acreditar que era o Senhor. E o Senhor falou, mas bem-aventurado é aqueles que creram sem ver. Você, Tomé, todavia, precisou ver para crer. É chamado de o apóstolo da incredulidade. Você não ouve nada. Alguém ouviu alguma coisa de Tomé? Já ouviu alguma situação, algum milagre através? Não tem. Ele precisava ver. Você vai ouvir milagre através de João, na vida de João, Pedro, Paulo, Tiago, mas nada se fala do incrédulo Tomé. Por isso, mais bem-aventurado é crer, sem precisar ver. Se a fé precisar ver, deixou de ser fé. Se você precisa ver, chama-se incredulidade. Já viu quando alguém fala para você uma coisa, rapaz, peguei um peixe, 20 quilos, foi uma luta para tirar. Normalmente o cara fala, duvido, mostra, quero ver, eu só acredito vendo. O que ele está dizendo? Ele não crê, é verdade, ele não crê. É a mesma coisa. Quando o Senhor está falando aqui, liberando a palavra para você, que é dele. Você fala, não, na minha vida é só vendo mesmo. Tem que ver. Veja, deixou de ser fé, você não pode receber. A fé é ouvir e ter a certeza que já é, não vai ser, já é. O Senhor falou, creia.
Ah, pastor, mas não substancializou. Não importa, já está realizado no mundo espiritual. Agora, continue crendo que vai substancializar, que vai sair do campo espiritual e vai vir para esse campo matéria. Mas você precisa continuar declarando mesmo não vendo. Com a certeza, a cura vai se manifestar. O Senhor já me curou. Por isso nós declaramos na ceia e oramos quando estamos enfermos. Pelas suas pisaduras, somos sarados. Pela fé nós dizemos o castigo que nos traz a paz. Pela fé. Estava sobre ele. Mas hoje nós temos paz. Por quê? Porque ele já sofreu o castigo lá na cruz. Nós não vimos, mas nós cremos. Por isso eu vivo em paz com Deus, porque não tem mais castigo de Deus para mim e para você. Hoje nós estamos em paz com Deus. O que pode haver para mim e para você é disciplina do Pai, que é diferente do castigo de Deus. Você pode ser disciplinado, mas a disciplina vem para o seu crescimento, para o seu bem. Quantos estão me acompanhando, diga amém. Sabe, querido, a fé não precisa de provas. Apenas creia na palavra de Deus. Acredite, quando a figueira não floresce, a fé floresce. Quando a vide seca, a esperança brota. Quando o curral é esvaziado, o altar se enche. Por quê, pastor? Porque você vai correr para o seu Deus. Intensamente a falar, Senhor, o Senhor precisa mudar isso. Senhor, muda essa realidade. Só o Senhor pode mudar. Só o Senhor pode fazer. Veja, Abacuque não está escolhendo alegria porque tudo vai bem. Tudo está indo mal. Ele está escolhendo alegria para sobreviver ao que virá. Pela fé. Oh, meu irmão, hoje quantas pessoas têm vivido exatamente o texto de Abacuque. A figueira da saúde não floresceu. A videira financeira não produziu. A oliveira familiar mentiu. O campo emocional secou. O curral dos sonhos está vazio. E a pergunta que não quer calar é: quando tudo falha, o que eu faço? Abacuque responde: todavia. O todavia atrai o mas de Deus. Todavia eu me alegrarei, todavia eu exultarei, todavia eu confiarei. Sabe, meu irmão, a figueira pode não florescer, mas Deus está preparando outro tipo de fruto. A videira pode não dar uva, mas Deus está gerando vinho novo. O curral pode estar vazio, mas Deus ainda é o pastor que não falha. Volto a dizer, o todavia é a fé madura que desafia as circunstâncias e atrai o impossível. Experimente. Durante esses momentos que você tem enfrentado, de luta, de crise, de problemas, experimenta dizer diante dessas adversidades: todavia, eu me alegrarei, Senhor. Senhor, eu estou desempregado, mas eu confio, Senhor, tem um emprego maravilhoso para mim. Senhor, eu estou desempregado, mas eu sei que nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Senhor, eu estou enfermo, mas eu sei que essa doença não vai me matar, porque o Senhor é Jeová Rafá, é o Deus que cura. Esse mal não vai me parar. Diante desse mal tem uma vírgula, não tem um ponto final. Tem algo novo que Deus vai fazer na sua vida. Você pode dizer amém? Se alegre no Senhor. Sabe, se alegre no Senhor. Quero declarar sobre a sua vida: todavia você vai adorar mesmo sem sentir. Todavia você vai continuar mesmo sem ver. Todavia você vai esperar mesmo sem entender. Sabe, meu irmão, porque quem crê no todavia vê o mas de Deus chegar. Que você e eu sejamos como uma águia.
Sabe o que a águia faz quando a tempestade vem? Ela não fica em posição de vulnerabilidade. Ela voa para além das nuvens, onde a tempestade não pode mais alcançá-la. Que você seja assim, pastor, mas eu não posso voar. Pode, você pode voar. Corra para o Senhor. Nele você é guardado e protegido de toda e qualquer tempestade. Corra para Ele. Sabe, vá para o Senhor em oração. Acredite, meu irmão, a fé que diz todavia faz você voar onde o vento não te alcança. Quem diz todavia prepara o ambiente para o mais de Deus entrar com milagres. Quantos creem que o mais de Deus está chegando sobre a sua vida? Diga amém. Quantos aqui precisam de um mais de Deus hoje? Diga amém. Aleluia, você vê, todos nós precisamos. Em alguma área, em alguma medida, nós queremos, Senhor, vem com o seu mas. Vem com o seu mas. O Senhor é especialista em fazer isso. Você sabe, eu e você estávamos condenados, mas Deus trouxe o mas, como? Matando o próprio filho na cruz. Quanto nós estávamos destinados ao inferno, por meio do sacrifício de Jesus, hoje todos nós temos a vida eterna. Ele é especialista. Sabe, o pecado tinha vencido, mas Deus enviou o seu Filho, e hoje o pecado não tem mais poder sobre mim, sobre você. Sabe por quê? Porque nós estamos mortos para o pecado. Por isso ele não tem mais domínio. Ele não tem mais poder e domínio sobre nós. Sabe, quando a sua força humana termina, eu quero te dizer, o mover divino começa. Por isso a palavra nos ensina, quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa quando você reconhece que é fraco. Quando você diz, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, me ajuda. É aí que a força dele se apodera, o poder dele se apodera de você. E você começa a ver o céu se abrir, as portas se abrirem, as conexões aparecerem. Você começa a ver as coisas fluindo novamente. Por quê? Porque você reconheceu, Senhor, eu não posso. Mas eu creio que o Senhor é o meu Deus e o Senhor tem um mas para a minha vida. Você pode dizer amém? Eu quero encerrar dizendo para você, a conjunção adversativa anula a primeira oração. Como eu disse, ela põe uma vírgula onde o diabo colocou um ponto final. Sabe, talvez você ache que chegou no último parágrafo. Talvez, meu irmão, tudo em você diga é o fim. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que Deus está dizendo, eu ainda estou escrevendo a sua história. Hoje Ele está colocando uma conjunção adversativa sobre a sua vida. E Ele diz para você que está doente, mas haverá cura para você. Para você que está todo quebrado, Ele está dizendo, mas haverá para você restauração. Para você que tem se deparado diante de muitas portas fechadas, Ele está dizendo, mas para você haverá portas abertas. Você que tem sido desonrado, Ele está dizendo, mas para você haverá honra, e não é qualquer honra, dupla honra eu tenho para você. Você que está, sabe, triste, abatido, talvez num estado de morte espiritual, o Senhor está dizendo, eu vou produzir vida, e vida em abundância. O mas de Deus, sabe, querido, está liberado para mim, para você. Nós só precisamos crer. Esse mês, eu quero declarar, Deus vai colocar um mas nas tuas sentenças. Onde havia vergonha, vai haver honra, creia nisso. Onde havia dor, virá consolo. Onde havia morte, surgirá a vida de Deus. O mas de Deus vai mudar tudo na sua vida. Você pode dizer amém? Fique em pé aí onde você está.
Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei se você tem enfrentado lutas, seja ela uma doença física, uma doença da alma, seja um problema financeiro talvez, alguém que você tanto ama, não serve ao Senhor ainda, não se converteu. Talvez você tenha feito um tratamento há tanto tempo e não tem tido boas respostas, bom resultado. Mas eu gostaria de orar apenas por você que se encontra nessa situação em que você enxerga que você precisa do mais de Deus. Você que está nessa situação e tem sofrido, isso tem te afligido, tem te deixado desanimado, para baixo, tem te levado a ter pensamentos até mesmo de morte, de desistir, não desistir simplesmente da igreja, de Deus, mas desistir dessa vida, perdeu o prazer de viver, perdeu a alegria. Eu gostaria de chamar essas pessoas aqui na frente, que precisam desse mais de Deus. Nós vamos orar como igreja. Irmão, com toda a fé do meu coração, a nossa oração juntos tem o poder de mudar isso, e o mais de Deus vir sobre você. Qualquer um que estiver aqui, que está passando por esse tempo difícil, adverso, queria que você não ficasse constrangido. Esse aqui para que nós orássemos. Nós vamos orar, crendo que o nosso Deus vai entrar com o mais dele hoje. E hoje você vai dizer: todavia, 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 eu me alegrarei. Senhor, quer que você fale como Abacuque. Mas eu sei que você talvez não tenha falado. Não é porque você não quer, porque você não tem conseguido. Os irmãos podem vir mais à frente para que todos que estão ali possam ficar aqui à frente. Pode encostar aqui no palco, não tem problema. O palco não tem poder nenhum, o poder está na nossa fé. Em crer na palavra, fé na palavra. O Senhor quer, sabe, gerar uma fé no seu coração, que vai te levar a dizer: todavia, todavia, todavia. Você pode ser o Abacuque, e o Senhor quer te levantar como Abacuque, porque você está enfrentando um momento difícil, um momento de crise. Talvez é uma intensidade menor, ou às vezes até maior. Não é simplesmente uma situação econômica, mas é uma situação física. Talvez é um ente muito querido, que tem te entristecido muito, te magoado muito, porque ele não conhece o Senhor. Oh, meu irmão, o Senhor vai gerar no seu coração todavia. Você vai declarar esse todavia com toda a intensidade do seu ser, porque não vai partir da sua mente, não é do seu intelecto, mas é do seu espírito, e no seu espírito será gerado esse todavia. Todavia, Senhor, eu exulto no Senhor, eu me alegro no Senhor, eu confio em Ti. Ah, Senhor, o Senhor conhece a história de cada um que está aqui à frente. O diabo, ó Deus, tem falado na mente deles que é o fim, que não tem jeito,
Eles podem desistir, largar a mão desse negócio de servir ao Senhor, largar a mão, sabe, desistir da vida. Mas eu quero declarar agora, toda mentira do diabo, toda sofisma que tem sido gerado nas mentes, criando fortalezas nessas mentes, eu declaro, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Toda fortaleza na mente, tudo que tem levado a mente dos meus irmãos a ficar obscurecida, e assim, Senhor, não receberam, ó Deus, a metanoia, a mudança de mente, a transformação que se dá pela renovação da mente, que é pela Tua palavra. Eu declaro, seja dissipada agora. Declaro mentes liberadas, livres, fortalezas quebradas, destruídas. Todo engano de Satanás caia por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro cada um desses meus irmãos livres, 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 Senhor, para declararem como Abacuque, mesmo em meio, Senhor, ao caos, a luta, a adversidade, hoje eles vão poder declarar com toda a intensidade do ser deles: todavia, 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 todavia. E o mas do Senhor vai se manifestar, e a história dos meus irmãos será reescrita. Um novo parágrafo, uma nova história, o novo do Senhor. Eu declaro sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu declaro, Senhor, toda tristeza sendo transformada agora em alegria, toda maldição sendo transformada em bênção. Eu declaro, Senhor, toda morte sendo banida, e a vida abundante do Senhor tomando, inundando a vida dos meus irmãos. Ah, Senhor, que os meus irmãos saiam daqui hoje convictos de que o Senhor é com eles, que o Senhor é por eles, e que o Senhor não se esqueceu das promessas que o Senhor fez a cada um deles. Há uma promessa para cada um de vocês, há uma palavra de Deus liberada sobre a vida de cada um de vocês. Receba agora a provisão de Deus, receba agora a vida de Deus, que vai fazer com que vocês perseverem, sigam em frente, não desistam por nada. Vocês não retrocederão, mas avançarão para o alvo, que é Cristo, e verão cada uma das promessas do Senhor cumprindo na vida de vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, cura, Senhor, sara, Senhor. Renova as mentes, Senhor. Metanoia, transformação, alegria do Senhor inunde o coração dos meus irmãos. Ao teu lado estou assentado, és aquele que tudo venceu. Cante essa verdade ainda aqui. Cante essa verdade. Esse problema não vai roubar a sua adoração. Adore o Senhor, exulte nele agora. Exulte, diga para ele: o Senhor é o meu Deus, o Deus da minha salvação. Abra sua boca, creia. As muralhas vão ruir diante de você. Cristo te deu
dizes que eu sou. Com confiança me coroaste, ao teu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando a minha boca abrir, os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando a minha boca abrir, os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Tu és o vencedor. Gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroaste, ao teu lado estou assentado. Que tudo venceu. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para mim, quero dizer para você, o Senhor é com cada um de vocês. Você pode dizer assim: todavia, eu exultarei, eu me alegrarei e eu confiarei no Deus da minha salvação. Amém? O Senhor é com vocês. O Senhor já entrou com providência. Apenas continue exultando, adorando, se alegrando. O Senhor é com você. Você pode dizer amém? Aleluia. Volte para o seu lugar crendo de todo o seu coração. Amém? O mais de Deus já entrou na sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado hoje? Se você foi abençoado hoje, erga suas duas mãos para o alto e bem forte diga: graças a Deus. Estenda suas mãos como quem recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a comunhão do Santo Espírito seja sobre você, a sua casa, o seu trabalho. Eu declaro em nome de Jesus a alegria do Senhor. Eu declaro a vida de Deus sobre você. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre você e o favor de Deus multiplicado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Um abraço.